Olá pessoal, neste vídeo vamos iniciar o estudo da tabela de atributos aqui dentro do ArcMap do ArcGIS. Bom, eu já estou aqui com o projeto em branco, com o ArcMap. Eu vou agora salvar esse projeto, vou clicar aqui em salvar. Eu vou salvar dentro da minha pasta EAM433 dados com o nome de prática 02. Prática 02. Cliquei em salvar. Já está salvo aqui prática 02, ok? É sempre interessante você verificar aqui a propriedade do seu projeto, se ele está salvando em modo relativo, igual está marcado aqui, ok? Eu vou alterar o nome do data frame aqui, ó, posso vir em propriedade, ou dar duplo clique em cima dele, ok? E no nome aqui na aba geral eu vou alterar para tabela, só colocar aqui tab.atributos. Clicar, dar OK. Então, renomei aqui meu data frame e agora eu vou adicionar dois dados aqui, ok? A gente vai utilizar os mesmos dados que a gente estava utilizando nos vídeos anteriores, que é da base do IBGE, a base temática 1 para 5 milhões, ok? Nos vídeos passados eu já tinha criado aqui uma conexão com a pasta. Se você não está achando sua conexão com a pasta aqui, ó, ok? Em conexões com a pasta, você pode criar uma nova. Relembrando aí, é só clicar nesse botão aqui, conectar uma pasta. Você vai aonde está os seus dados no computador, por exemplo, o meu aqui está no C2 pontos, EAM433 dados, BR, BGE, e dá OK, ok? Então, é basicamente assim que a gente cria a conexão de dados, e eu vou querer que vocês utilizem aqui, ó, adiciona para mim hidronil e o F5000. Pode deixar o Ctrl apertado e seleciona os dois, hidronil e o F5000. Vou adicionar. Esses dados são dos estados brasileiros e da hidrografia, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é renomear essas camadas aqui, hidronil para hidrografia. Então, posso vir aqui em propriedade, na aba geral aqui eu vou colocar o nome de hidrografia. Ou então posso clicar, por exemplo, o F5000, vou dar um F2 aqui, que ele já entra em modo de edição aqui de renomear, e eu vou colocar estados brasileiros. Em seguida, pessoal, eu vou só alterar aqui a simbologia. Por exemplo, a hidrografia, eu vou dar um clique sobre a simbologia aqui, ó, a linha. Vou escolher essa opção River. E para estados brasileiros, vou clicar em cima do polígono e vou escolher a opção aqui bege. Então, essa é a simbologia aqui do meu mapa, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na parte da interface da tabela de atributos, e primeiro a gente tem que abrir a tabela de atributos de uma camada, né? Eu vou utilizar primeiro hidrografia. A gente já viu em um vídeo anterior que eu posso clicar com o botão direito em cima da camada, aqui na tabela de conteúdos, e usar a opção aqui Open Attribute Table, ok? Que seria aí abrir a tabela de atributos. Então, ela vai abrir essa tabela aqui. Um atalho que a gente utiliza muito é deixar o Ctrl apertado e dar duplo clique em cima da camada. Então, ó, deixei o Ctrl apertado, vou dar duplo clique agora, ele já aparece aqui a tabela de atributos dessa camada, desse plano de informação, ok? A mesma coisa eu posso fazer para o outro aqui, que ele também já vai abrir. Bom, depois que eu abrir aqui a tabela de atributos, pessoal, tem muita gente que gosta de deixar ela compactada ou deixar ela junto aqui com a tela de visualização do ArcMap. Então, quando você seleciona esse cabeçalho aqui azul, vai ter os comandos aqui para você alinhar essa tabela de atributos e colocar ela acoplada a essas regiões, ok? Ou então você deixa aqui dentro, por cima, ok? Normalmente eu
costumo colocar aqui embaixo de todos, ok? Que fica bem separado aqui, ó, o mapa de visualização, a tabela de conteúdos e a tabela de atributos. Para quem usa, normalmente quem trabalha muito com o sistema de informações geográficas, normalmente utiliza 2 monitores ou mais, então costuma de um monitor ficar só para tabelas de atributos, ok? Mas aqui é bem interessante, dá para a gente trabalhar como um todo aqui. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a parte da interface. Primeiro a gente tem aqui o nome da tabela, né, da janela de diálogo. Depois aqui a gente tem algumas ferramentas, e sendo que essa primeiro ícone aqui é as opções da tabela, que vai abrir um menu suspenso aqui para a gente com várias opções, ok? Aqui vai ter o nome da camada que eu estou com a tabela de atributos aberta. Depois vai ter aqui todos os registros, né? Então cada linha aqui da tabela a gente chama de registro, que vai corresponder às características de uma determinada feição. Então, por exemplo, uma linha que eu selecionar aqui vai corresponder a uma linha na tabela de atributos. Então, uma feição de rio aqui vai corresponder a uma linha da tabela de atributos. As colunas são os campos, né, que são as características que você vai ter para cada feição. Aqui embaixo tem um controle, onde você pode caminhar aqui nos registros, pode voltar para o primeiro e para o último, ok? Essa parte aqui ele mostra todas os registros. Já esse outro aqui, só os registros estão selecionados. No caso aqui eu não estou com nenhum selecionado, então não está mostrando nada. Então vou voltar aqui no anterior. E aqui ele fala o seguinte, ó, tenho 0 feições selecionadas de um total de 729. Então, na tabela de atributos, tem como eu olhar qual que é o total de elementos, né, de feições que eu tenho dentro desse plano de formação. Se eu aqui, ó, como eu estou com a tabela de atributos aqui acoplada, né, bom, como eu estou aqui com a tabela de atributos acoplada, eu posso vir e abrir a tabela de atributos de Estado brasileiro. Vou deixar o Ctrl apertado e dar duplo clique. Você vai ver o seguinte, ó, já mudou aqui para Estados brasileiros, só que ele cria uma aba aqui embaixo, ó, onde eu já tinha aberto hidrografia. Então, posso ficar alterando essas duas tabelas de atributos aqui. Então, isso facilita muito, ok? Do que ficar abrindo janelas separadas aqui. Então é basicamente isso. Se você quiser também, você pode pedir para auto-esconder essa tabela de atributos. Então você vai mexendo, à medida que você precisa, você só chega com o ponteiro do mouse em cima, ele já abre aqui e você pode trabalhar, ok? Se você quiser excluir aqui alguma tabela para não mostrar, você seleciona a aba e vem aqui, vai ter o xizinho aqui da hidrografia, por exemplo. Tirei e ficou aqui só Estados brasileiros. Se eu quiser fechar tudo mesmo, é só clicar em Close dessa parte aqui de cima que ele fecha todos. Se eu quiser voltar, ele já vai estar com a mesma configuração da forma anterior. Bom, pessoal, aqui agora eu vou passar aqui as ferramentas que tem, dar uma geral aqui nas ferramentas que tem. Então esse aqui é o botão de opções da tabela, que tem a maioria das ferramentas nossas aqui na tabela de atributos. Aqui tem alguns atalhos que tem aqui também, ok? Então esse primeiro aqui seria relacionamento de tabelas, onde é bem parecido com Join. Depois aqui tem a seleção por atributo, que a gente vai ver posteriormente. Aqui tem inverter a seleção, limpar a seleção, depois dar zoom para o objeto que está selecionado, e quando você estiver em edição, você pode deletar aqui algum registro, alguma linha aqui dessa tabela de atributos que esteja selecionada, ok? Aqui, pessoal, eu vou ter aqui em cima, ó, pesquisa ou substituição. Substituição só funciona se você estiver em edição na camada, ok? Então eu vou vir aqui, ó, clicar em Find. Então eu posso vir aqui, ó, pesquisar qualquer coisa, por exemplo, São Francisco.
por exemplo, são. Eu estou no estados aqui, né? Então vou procurar aqui são. Ele vai achar aqui, ó, por exemplo, ó, São Paulo já achou aqui. Depois ele vai para outra célula que ele achou, depois São Luís. Então ele vai fazendo essas procuras aqui. Se você quiser substituir, você vai ter que estar em edição, ele vai habilitar aqui o campo para substituir, ok? Depois a gente tem aqui, ó, a seleção por atributo, que a gente vai ver em próximas aulas. Limpar a seleção, trocar a seleção e selecionar tudo. Por exemplo, se eu selecionei tudo aqui, ó, ele vai selecionar todos os estados. Se eu vier aqui e trocar a seleção, o que ele vai fazer? Inverter essa seleção. O que estava selecionado ficou não selecionado. Então, no caso aqui, é como se ele tivesse limpado a seleção. Ok? Outra coisa, como que eu faço a seleção manual aqui dentro da tabela de atributos? Basta eu clicar aqui, ó, sobre esse quadradinho aqui, ó, na linha. Quando eu clico aqui, eu vou estar selecionando o estado. Por exemplo, aqui eu estou selecionando o estado de Roraima. Okay? Se eu quiser inverter tudo aqui, ó, esse comando Switch Selection, ele vai inverter. Então, selecionou todos, exceto Roraima. Então, isso aqui, às vezes, a gente facilita muito. A gente quer ter uma resposta, mas faz essa resposta a partir de uma exclusão aqui, de uma determinada característica. Okay? Eu posso também limpar aqui, ó, okay? Ou eu posso dar zoom nesse cara que está selecionado. Você vê que ele já deu zoom aqui no mapa. Eu vou limpar a seleção aqui agora. Outra forma de eu selecionar é deixar o Ctrl apertado. Então posso vir e selecionar vários aqui, ó. Vou dar zoom aqui nos que estão selecionados. Você vê, selecionei Acre, Amazonas, Amapá e São Paulo. Então posso fazer o Ctrl ou também eu posso deixar o Shift apertado, que aí ele vai fazer, pegar todos os elementos que estão dentro desse intervalo que eu fiz os 2 cliques aí. Okay? Então tem o Shift e o Ctrl. Aqui, pessoal, eu tenho também para mim adicionar um campo da tabela de atributos. Então posso criar um campo aqui para mim colocar mais características nesses dados. Tornar todos os campos visíveis. Então posso vir aqui e clicar, todos eles já estão visíveis. Mostrar um apelido dos campos, aqui já está mostrando, ok? No caso aqui o apelido e o nome são os mesmos, então a gente vai ver depois como que altera isso. Eu posso organizar minhas tabelas, ó, quando tem mais de uma, então vou adicionar aqui hidrografia, ó, deixar o Ctrl apertado, dar duplo clique. O que acontece? Ó, eu vou vir aqui, ó, em organizar as tabelas, eu quero criar um grupo horizontal. Ele vai deixar aqui todas as tabelas na horizontal aqui. No caso, seria mais prático organizar na vertical, né? Então, vou vir aqui, voltar para o modo de grupos de abas, né? Que estava aqui, ó. E agora eu vou no novo grupo de abas vertical. Então, ele vai ter aqui, ó, eu posso vir alterar e mexer aqui, ó, tenho estados brasileiros e hidrografia, posso trabalhar nisso. Se eu quiser voltar de novo, igual eu mostrei, você vem aqui usar o grupo por abas, que vai ficar por aqui, ok? Tem ainda também para restaurar aqui o comprimento padrão das colunas, ok? Se você, por exemplo, vier aqui, ó, entre uma coluna e outra, vai aparecer, vai mudar o ponteiro do mouse e você pode alterar o tamanho. Então, se eu quiser, eu posso vir e voltar para o padrão, ok? A mesma coisa, a ordem dos campos. Eu posso pegar um campo aqui, ó, cliquei nele, no nome do campo aqui no cabeçalho e arrastei ele para um lado, ó, ok? Então, ele altera a ordem aqui dos campos. Você pode fazer isso. Eu quero jogar esse link aqui para depois, ó, para o último aqui, ok? Então você pode fazer isso, se quiser você volta à ordem normal, clicando nessa opção. Aqui tem a opção de juntar tabelas de atributos, que a gente vai ver isso posteriormente, aqui tabelas que estão relacionadas. Aqui tem a opção de criar gráficos, ok? Utilizando os dados desses
desses campos, ok? Isso é só essa questão de dar uma fuçadinha aqui no comando, que é bem simples, é meio que passo a passo. Você pode adicionar essa tabela de atributos lá no layout, então quando a gente clica aqui, ó, ele já adiciona já no layout, ok? Essa tabela aqui para mim, beleza? Bom, vou dar um full extend aqui, você vê que já está aqui o Brasil e ele adicionou essa tabela lá para mim, beleza? Bom, se eu quiser eu posso deletar ela aqui sem problema nenhum, ok? Eu só não posso deletar aqui, ó, selecionar aqui o Brasil e deletar, porque eu vou estar deletando aqui o meu data frame. Então aí vai dar problema. Bom, vou voltar aqui para o Data View de novo. Aqui embaixo aqui eu tenho como recarregar aqui o cache, imprimir essa tabela, gerar relatório também, que é um passo a passo aqui que é bem simples, você gerar relatório. Exportar, tem como você exportar essa tabela aqui, ó. Você pode exportar os registros que estão selecionados, ou todos os registros, ok? E você pode salvar isso aqui como um DBF, como um arquivo de texto, coisas do tipo, ok? Vou cancelar aqui que eu não quero fazer essa exportação. E aqui, pessoal, por último, tem a aparência aqui, né? A personalização da tabela. Você pode mudar aqui a cor que fica de destaque quando a linha do registro está selecionada, ok? A fonte, o tamanho, ok? Tudo isso você pode configurar por aqui. Então não vou alterar não, se você quiser pode ficar à vontade de alterar aí no seu ArcMap. Bom pessoal, então isso aqui é um geral da nossa interface e das principais ferramentas que a gente tem aqui na tabela de atributos.